Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui no meu consultório e a gente vai bater um papinho sobre nutrição. É sobre isso que a gente vai falar hoje, porque como eu disse pra vocês, neste canal tem um pouco de tudo, não é mesmo? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta já pra gente introduzir aí o assunto do vídeo. Você é viciado em doce? Pois é, sobre isso que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje. Mas antes desse conteúdo, você sabe que é importante pra me ajudar aqui que você se inscreva no canal e curta o vídeo, por favor, tá bom? Pra que eu continue postando os videozinhos aqui pra vocês, trazendo meus relatos, trazendo conteúdo e trazendo de tudo um pouco. Bom, gente, respondeu essa perguntinha aí pra você mesma? Se você é viciada em doce? Então, o que é importante a gente entender? Esse vídeo eu vou tentar fazer assim, de uma forma bem simples, para que você completamente leigo entenda exatamente por que você está tendo esse vício por doce, o que está acontecendo e como que você pode ir resolvendo isso. Mas você sabia que você pode estar viciado em doce por conta de uma constipação intestinal? Se tem essa relação acontecendo aí com você, ou seja, se você tem intestino preso e tem vício por doce, sabe que as duas coisas podem estar completamente ligadas uma à outra. Sabe a serotonina, nosso hormôniozinho ali do bem-estar? Então, a serotonina, a maior parte dela é produzida no nosso intestino, né? O hormônio da alegria, o hormônio do bem-estar. O que acontece? Quando a gente tem um intestino e uma digestão que estão muito ruins, estão muito abalados, digamos, a coisa não está acontecendo como deveria. Se você está com uma digestão ruim, um intestino ruim, você não está absorvendo direito o que você come também. Sabe aquela frase da nutrição, você é o que você come? Então, na verdade, você não é o que você come, você é o que você absorve, né? Que você digere bem. Então, a digestão ela é muito importante. E se você está com uma constipação intestinal acontecendo e uma digestão muito ruim, você está com a sua produção de serotonina deficiente, ou seja, ruim também. E aí, o que vai acontecer? Se a serotonina dá prazer, dá alegria, dá bem-estar, você vai ter um déficit disso, né? Vamos colocar assim. E aí, gente, o que o doce faz, né? O que o açúcar faz por nós? Faz com que a gente libere serotonina quando a gente come ele. Então, quando você não está produzindo naturalmente, por conta de um intestino que está ruim, a serotonina, você quer comer doce, para que você sinta esse prazer que você não está sentindo, porque o seu corpo não está trabalhando como ele deveria. E aí, qual que é o problema? A gente acaba entrando num ciclo vicioso, porque o doce é aquilo, quanto mais doce você come, mais doce você quer. Então, se você está sentindo esses desânimos, e aí você sente vontade, vai lá comer um docinho, come um chocolate, aí beleza, você comeu esse doce. A hora que você come esse doce, vamos supor que você comeu aí um chocolate ao leite mesmo, sabe? Depois que você come esse chocolate, a sua glicose, que é o nível de açúcar do sangue, sobe. E aí o que acontece? Uma hiperglicemia pós-prandial, que a gente fala, que é pós a refeição. Então comeu chocolate, glicose foi lá em cima. Logo depois acontece o que a gente chama de efeito rebote. A gente tem uma hipoglicemia, ou seja, a glicemia subiu, depois ela vai descer. E ela subiu rápido porque o que você comeu tinha alto índice glicêmico, né, que é a velocidade de absorção da glicose, ou seja, o chocolate tem um alto índice glicêmico e uma alta carga glicêmica também, que é a quantidade. Posso trazer um videozinho explicando esses termos pra vocês também depois, tá? Mas só pra gente não fugir muito do assunto aqui. Então você come chocolate, glicose vai lá em cima, pico glicêmico, depois rebote glicêmico. A serotonina foi lá em cima também, depois ela cai também. E aí o que acontece? Conforme você vai gerando no seu organismo pico, rebote, pico, rebote, pico, rebote, quando acontecem esses rebotes, você sente mais vontade de comer de novo doce. Fora isso, seu paladar ele vai ficando muito adaptado ao sabor do açúcar, né? Então você passa a querer as coisas cada vez mais doces. Uma pessoa que está acostumada com muito doce, quando ela consome algo azedo ou algo amargo ou algo sem açúcar simplesmente, ela obviamente acha aquilo muito ruim, porque o paladar dela não está acostumado com isso, o paladar dela está acostumado com algo doce, né? Então é o que a gente chama de um paladar hiperestimulado. Então esse vício por açúcar ele está instalado. Paladar hiperestimulado com doces, né? Intestino preso, digestão ruim, muitas vezes também o sono tá ruim, e aí a gente entra nesse ciclo vicioso. Come muito doce, aí passa um tempo, você quer doce de novo. Então sabe aquilo assim, você almoça, aí à tarde você já tá com uma vontade de doce, fim do dia essa vontade de doce acontece de novo, à noite essa vontade aumenta. E aí junto com isso você vai se tornando uma pessoa ansiosa, ansiedade e vício por doce andam juntinhos. E é importante vocês saberem que o vício por doces, ele alimenta essa ansiedade. E aí quanto mais doce você come, mais ansiosa você fica. Só que ele traz aquele prazer momentâneo, então aquilo te faz bem momentaneamente. E aí você vai lá e come doce sempre porque você se sente bem, né? Então, gente, o vício por doces, ele acontece por inúmeras causas e essa é uma delas, uma simples constipação intestinal.
Simples é modo de dizer, né? Que muitas vezes é uma constipação intestinal bem complicada, inclusive. Agora, se eu tenho vício por doce, tem tudo aí que você falou, Pri, o que eu vou fazer para resolver? A gente precisa cuidar da sua digestão, a gente precisa cuidar do seu intestino e a gente precisa não comer doce. O que eu falei pra vocês? Que a gente vai entrando num ciclo vicioso. Quanto mais doce come, mais doce quer. E paladar hiperestimulado. Então a gente, além de cuidar de digestão e intestino pra começar, e aí eu vou trazer um vídeo pra vocês falando sobre isso também, a gente precisa parar de comer doce. Pri, mas se eu conseguisse parar, tava fácil. Pois é, aí que tá. O início ele vai ser realmente muito complicado, porque você de fato pode ter realmente um vício aí acontecendo mesmo, né? Só que, gente, é um período que passa, é uma abstinência inicial que passa. Você vai ficar irritada, você vai ter dor de cabeça, você vai ficar bem estressado, vai ter muita vontade ao ponto de salivar e pensar em doce o tempo inteiro. Só que você vai precisar passar por esse período de abstinência, digamos, para que a gente consiga ir moldando o seu paladar. E aí o que a gente pode fazer para ajudar? Fornecer para o paladar coisas que vão no oposto do que é doce. Ou seja, a gente vai consumir mais amargos e mais azedos. Quando eu digo oposto de doce, eu não estou me referindo necessariamente ao salgado, tá? Mas ao amargo e ao azedo. Então, tomar chá verde, tomar os shots, né, que a gente faz também com cúrcuma, com limão, é muito legal. Lá no meu Instagram eu sempre mostro pra vocês o que eu tomo, que é o Shot Up. Ele é bem pronto, então ele é muito mais prático do que fazer todo shot. Mas enfim, vou deixar o link dele, o site aqui na descrição, aí vocês dão uma olhadinha, tá? Tomar esse shotzinho, por exemplo, depois do almoço, é onde mais te dá vontade. Então você vai colocar algo amargo ou azedo depois do almoço, onde te dá essa vontade doce. E aí você pode fazer o uso do shot, você pode tomar um chá, você pode tomar um café, um gole de café, se é algo que você gosta, sem adoçar, obviamente. E aí você vai deixando o seu paladar mais adaptado a outras coisas. Por exemplo, eu não tenho um paladar adaptado para o doce, então quando eu como algo azedo, me agrada, eu gosto do azedo, porque eu não sou do doce. E isso, gente, é totalmente adaptável, a gente consegue mesmo mudar o nosso paladar, mas assim, mesmo, a gente consegue sim fazer essa mudança, só que é inicialmente difícil. Quando eu comecei a fazer essa mudança, porque quem me segue no Insta já sabe, já contei essa história algumas vezes, lá no início, uns bons anos atrás, eu era formiguinha ao ponto de comer uma caixa inteira de bombom sozinha, uma panela de brigadeiro inteiro sozinha. E aí, pra mudar isso, eu chegava a sonhar com chocolate, com bolo de chocolate, literalmente. Eu sonhava mesmo, entendeu? Eu sonhava, eu dormia e sonhava com aquilo. Então foi difícil, mas eu passei por esse período na raça, digamos, né? Com muita determinação e utilizando as estratégias necessárias, que é cuidar do seu intestino, cuidando de toda a sua alimentação. Então a gente precisa mudar inúmeras coisas, sabe? Mas quando a gente responde assim, o que você tem que fazer para diminuir o vício por doce? Não comer doce? Parece uma resposta simplista, mas é uma resposta real. É a resposta que de fato vai te ajudar. Porque quanto menos doce você come, menos doce você vai querer. Porque o seu paladar vai ficando adaptado a não receber tanto estímulo do doce. Só que além disso, a gente precisa cuidar dos pontos que eu citei, como digestão e intestino, sono também e hidratação adequada também. E prática de atividade física também. Porque se o que leva você a comer doce é a ansiedade, você precisa cuidar dessa ansiedade. E não tem como cuidar de uma ansiedade num quadro de sedentarismo. A gente precisa fazer atividade física para que a gente consiga ir amenizando a nossa ansiedade, né? E o picolinato de cromo, que muita gente usa para amenizar a vontade de doce. Olha, gente, já respondendo que essa pergunta sempre chega. O que acontece? Para quem tem resistência insulínica, níveis alterados de glicose e tudo mais, o picolinato de cromo pode ser sim bem interessante. Mas para quem tem uma sensibilidade à insulina boa, para quem tem a glicose normal, dificilmente ele vai fazer muito efeito, tá bom? Então é isso, eu acho que deu para dar uma clareada na cabeça de vocês, que o que a gente precisa de fato é melhorar todo o nosso estilo de vida, tá bom? Todo o nosso estilo de vida mesmo. O corpo, gente, ele é interligado, ele não é só intestino, ele não é só cérebro, ele não é só boca, entendeu? É tudo uma coisa só interligada. Então vejam bem, para que eu consiga diminuir o meu vício por doce, eu preciso cuidar do meu intestino, porque tem ligação cérebro-intestino, certo? Para que eu consiga, eu preciso cuidar do meu paladar, eu preciso cuidar do meu sono, eu preciso cuidar da atividade física. Então é um aglomerado de atitudes positivas que você tem que ter para que você consiga se livrar do vício por doce. Mas esse livramento, ele realmente acontece, depois tudo fica mais fácil, né? A coisa se resolve e aí você vai ter uma relação boa com o açúcar, que eu não tô falando pra vocês que porque eu não tenho um vício, eu nunca coma, tá? Eu como sim doces, só que eu como de forma consciente, em quantidades adequadas, em situações esporádicas.
o que é completamente diferente de uma pessoa que tem a necessidade diária de doce, que se não come chega a ficar estressada. Então é bem diferente. A relação com o açúcar precisa existir de uma forma positiva, onde você esteja no controle e não o chocolate. Você vai perder com um brigadeiro, vai ganhar de quê? Não é mesmo? Então a gente precisa conseguir controlar esse vício por doces. Eu sei, não é fácil, mas é possível. Só que como tudo requer esforço, tá, gente? As coisas não caem do céu no nosso colo. A gente precisa se esforçar, precisa mesmo. Combinado? Esse foi o nosso videozinho de hoje, então espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, tá bom? Se inscreve aí no canal pra me dar uma forcinha. Curte o vídeo também, se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e depois eu respondo vocês. Um beijo, muito obrigada e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!